Damn Reincarnation, capítulo 320, A Torre Mágica Vermelha, 1. Siena, que havia saído de manhã cedo para visitar o Tesouro Real, voltou ao hotel depois do meio-dia. Vocês sabem o que é isso? Siena perguntou com um sorriso malicioso enquanto se aproximava deles, com o peito inchado de orgulho. Ela enfiou a mão no bolso interno do manto e tirou um cartão que brilhava com um brilho platinado. Agitando-o na frente deles, ela respondeu à sua própria pergunta. Isso é algo chamado cartão. Aham. Sim? Eugene e Cristina apenas acenaram com a cabeça em resposta, com expressões confusas em seus rostos. Siena ficou um pouco surpresa com as reações deles, mas logo suavizou sua expressão. Tendo retornado à civilização após centenas de anos de isolamento, Siena não estava familiarizada com as conveniências modernas usadas nesta época, por exemplo, coisas como este cartão. Eu tinha notado que as crianças de hoje em dia não carregavam bolsas cheias de moedas. Pensei que eles poderiam estar usando apenas bolsos forrados com magia espacial, mas parece que estão usando cartões pequenos como este no lugar de dinheiro. Siena disse, apenas para parar e lançar um olhar para Eugene e Cristina, através dos olhos estreitos. Vocês dois não estão por acaso sentindo que há algo como uma lacuna geracional entre vocês e eu, estão? Eugene hesitou antes de mudar de assunto. Quando vi esses cartões pela primeira vez, também fiquei bastante surpreso. Isso me fez pensar que o mundo realmente ficou muito melhor. Não é mesmo? Siena assentiu animadamente. Você sentiu a mesma coisa, não é? Realmente agora, o mundo viu muitas melhorias. Pelo que ouvi, não são apenas as bolsas de dinheiro. Você sabia que as crianças hoje em dia nem precisam levar carrinho para carregar seus equipamentos quando viajam? Dizem que qualquer um por aí anda carregando artefatos mágicos espaciais. Eugene tentou controlá-la. Bem, não é como se a magia espacial fosse realmente tão difundida. Eu sei, mas deixando isso de lado. Siena acenou para ele com um olhar orgulhoso. Se você realmente olhar para isso, todo esse progresso não é resultado de minhas conquistas como a sábia senhorita Siena? Basta pensar nisso. Você sabe o que era preciso fazer para aprender magia antigamente? Você precisava se tornar aprendiz de um mago idoso que poderia falecer a qualquer momento, segui-lo enquanto ele o criticava, fazendo todo tipo de tarefas em troca de um método de treinamento mental inútil. Mas você aprendeu sua magia com os elfos, Eugene apontou. Siena retrucou. Claro, não estou falando de mim agora, estou falando sobre os magos do passado. Você sabe o quanto era uma bagunça a educação mágica neste país quando cheguei a Aroth? Naquela época, enquanto ainda era ensinada, a magia não era realmente um campo de estudo adequado. Na verdade, o maior problema era que a maioria dos magos excepcionais nascidos naquela época morreram durante as décadas de guerra. Quem rasgou aquela bagunça e costurou tudo fui eu, senhorita Siena, declarou Siena com orgulho. Tudo bem, você se saiu muito bem. Como esperado da senhorita Siena. Eugene e Cristina jogaram junto. A senhorita Siena é incrível. Na verdade, a senhorita Siena merece sua reputação. Clap, clap, clap. Mary e Ramira chegaram a acompanhar os elogios com aplausos. Mas mesmo diante dessa resposta excessivamente entusiasmada, Siena estava confiante e sem vergonha. Sentando-se no sofá, ela girou o cartão entre os dedos e disse: Disseram-me que só existe um cartão como este no mundo inteiro, e que foi criado especialmente para mim. Eles disseram algo sobre ter uma conexão direta e ilimitada com o tesouro de Aroth? Não tem... Como era essa palavra? Limite de crédito. Isso significa que posso comprar qualquer coisa com ele. Uau! Eugene reagiu sem sinceridade. Ignorando o sarcasmo, Siena pensou. Devemos comprar um castelo para nos prepararmos para a velhice? Cristina deu sua opinião. Acho que Sir Eugene e eu ainda somos muito jovens para já estarmos preparando nossos planos de aposentadoria. Por que ela continua tendo que intervir? Que irritante, pensou Siena com os olhos semicerrados enquanto olhava para Cristina. Siena não se atreveu a dizer nada em voz alta. Se continuasse falando nessas circunstâncias, e a conversa continuasse nesse sentido, Siena tinha certeza de que acabaria recebendo uma surra unilateral de palavras. Você não trouxe mais nada do tesouro?
Mer perguntou, seus olhos arregalados de empolgação. Em resposta, Siena apenas agarrou a bainha do manto com uma das mãos. Este era o mesmo manto que recebeu como primeiro presente de Eugene. Embora não tivesse sido encantado com muitos feitiços quando o recebeu pela primeira vez, Siena ficou acordada durante toda a noite anterior para inscrever vários feitiços no manto. Dê uma olhada nisso, Siena disse com um sorriso enquanto tirava um longo cajado de dentro de seu manto. Era um cajado luxuoso que definitivamente não parecia com nenhum item comum. O cajado branco era feito de um material desconhecido que emitia uma luz fraca. O cajado lendário que foi transmitido através da linhagem real de Aroth, Nevasca. Siena apresentou-se com orgulho enquanto agitava gentilmente o cajado que agora segurava com as duas mãos. Então, exatamente como o nome do cajado sugeria, Nevasca começou a soltar um jato de partículas brancas semelhantes à neve. Este não foi apenas um simples efeito visual. Cada uma das partículas que Nevasca emitia era um cristal de mana físico. Siena explicou. Eles tinham vários outros cajados, mas este era o mais versátil e o que mais combinava comigo. Bem, depois de fazer alguns ajustes aqui e ali, assim será. Era um item incrível, incomparavelmente melhor que o cajado que Siena havia feito no território élfico. No entanto, ainda não era nada comparado ao Akasha. Eu esperava que eles pudessem pelo menos ter um coração de dragão escondido em algum lugar lá dentro. Siena pensou desapontada. Como era chamado de Reino Mágico, Siena pensou que eles poderiam ter alguns artefatos feitos de materiais de dragão escondidos nas profundezas do tesouro. No entanto, não importava o quanto ela tivesse vasculhado o local, ainda não conseguiu encontrar um cajado melhor que Nevasca. Siena murmurou pensativa enquanto olhava para Ramira com os olhos semicerrados. Embora Siena não tenha dito nada diretamente, a intenção por trás de seu olhar era tão evidente que Ramira começou a tremer de medo. Cobrindo instintivamente o rubi na testa, Ramira cambaleou para trás. Ramira gaguejou. Senhorita Siena, por que você está olhando para esta senhorita desse jeito? Não tem como tirar essa coisa da sua testa? Siena perguntou pensativa. Ramira choramingou. Isso certamente matará esta senhorita. O rubi foi incrustado pessoalmente pelo próprio Raizakia. Embora Raizakia já estivesse morto, o rubi não havia desaparecido. Depois de crescer com Ramira por centenas de anos, o rubi se transformou completamente em parte dela. Embora parecesse que poderia ser extraído de alguma forma, o risco de Ramira morrer por isso parecia muito grande. Bem, se não for possível, então esqueça. Siena disse com desdém enquanto deixava de lado seus atuais sentimentos persistentes de ganância e voltava a vasculhar dentro de seu manto. Embora pudesse voltar a entrar no tesouro sempre que quisesse a partir de agora, desde que já estava lá, Siena levou consigo tudo o que despertou seu interesse. Um por um, Siena colocou vários livros de magia sobre a mesa que qualquer um poderia dizer que eram antigos com apenas um olhar. Todos esses são livros de magia antiga, explicou Siena. Já os revi algumas vezes, mas desisti porque não conseguia entendê-los, mesmo com a caixa. A razão pela qual ela estava investigando esses livros de magia antiga mais uma vez foi... Vermouth, todos pensaram. Definitivamente aquele maldito. Havia a Câmara Escura, a barreira em Lehenjar e até a reencarnação de Hamel para completar. Além de tudo isso, mesmo naquela época, 300 anos atrás, Vermouth usava frequentemente feitiços estranhos de origens desconhecidas. Siena perguntou várias vezes a Vermouth sobre a verdadeira natureza desses feitiços, mas nunca conseguiu arrancar dele uma resposta adequada. Embora não pudessem ter certeza se a magia que Vermouth havia usado era magia antiga, por enquanto, esse era o único palpite plausível. Os Reis Demônios. Eugene considerou uma linha de pensamento diferente. Ao ver a Espada do Luar, Raizakia a chamou de Espada da Destruição. Ele havia dito que a razão pela qual Vermouth e seus descendentes do clã Lionheart podiam empunhar as armas dos Reis Demônios era que o sangue de Vermouth era especial. Mas a razão pela qual era especial? Eles não tinham ideia. Qual era a verdadeira identidade do Vermouth? Eles já se perguntavam sobre essa questão naquela época, 300 anos atrás.
mesmo quando todos estavam falando sobre seus assuntos pessoais, Vermouth, que raramente tinha algo a dizer sobre a maioria dos assuntos, era ainda mais reservado do que o normal. Embora o mesmo acontecesse com Anise, lembrou Eugene. Eugene agora sabia por que Anise não dizia nada nessas circunstâncias. Vermouth também deveria ter tido suas razões para fazer isso. Embora se sentisse angustiado, Eugene tentou colocar seus pensamentos de volta em movimento. 300 anos atrás, Vermouth foi capturado por um grupo de magos negros e demônios. Naquela época, houve muitos casos de pessoas sendo capturadas por demônios e magos negros. Entre essas vítimas, era comum que se tornassem cobaias para experimentos de magia negra ou fossem usados como sacrifícios vivos, tanto pelos magos negros quanto pelos demônios. Enquanto era transportado para algum lugar, Vermouth arrancou uma faca de um de seus guardas e massacrou os demônios e os magos negros. Isso aconteceu quando ele estava apenas no meio da adolescência. Embora qualquer pessoa que tenha ouvido essa história possa dizer que parecia absurda, todos que já conheceram Vermouth pessoalmente eram capazes de aceitá-la. Mesmo que parecesse ridículo, se você estava falando de Vermouth Lionheart, era definitivamente plausível. Ele era realmente uma cobaia para um experimento de magia negra? Não era algo que Eugene tivesse pensado antes, mas considerando as várias suspeitas que giravam em torno do Vermouth, Eugene suspeitava que essa suposição pudesse ser apenas a verdade. Se Vermouth fosse originalmente o resultado de um experimento de magia negra, então, enquanto ele estava sendo transportado, poderia ter despertado o poder que lhe foi concedido, e assim, ser capaz de escapar matando todos os demônios e magos negros. Anise e Cristina eram encarnações do antigo Deus da Luz. Mais precisamente, eram encarnações simuladas criadas usando as cinzas do Imperador Sagrado. E não foram só as duas. Todas as santas e candidatas a santa no passado de Uras tinham tais existências. Vermouth também podia ser algo semelhante, usando sangue, carne ou algo parecido com um povo demoníaco. Ou talvez até mesmo um rei demônio. Ele poderia ter sido uma criação artificial. Graças a isso, podia ser capaz de usar as armas dos reis demônios e até mesmo controlar a espada do luar. Merda, Eugene xingou silenciosamente. Isso significava que o sangue de Lionheart dentro de seu corpo poderia estar misturado com o sangue de demônios. Mas o próprio Eugene nunca sentiu nada parecido, e Anise também nunca notou nenhum sinal de alerta em relação a essa possibilidade. Em primeiro lugar, não eram apenas as armas dos reis demônios. Vermouth também era capaz de usar a espada sagrada do Deus da Luz, e atualmente, Eugene também poderia empunhar livremente a espada sagrada. No final, essas especulações sobre as suspeitas que giravam em torno do Vermouth foram apenas saltos repentinos de lógica. No entanto, se Eugene realmente considerasse a situação nesta direção, muitas coisas de repente fariam sentido. Por exemplo, por que os remanescentes dos reis demônios ficaram tão atraídos por aquele tolo e fraco do Eward? Por que eles estavam tão obcecados em usar aqueles que compartilhavam a linhagem de Eward Lionheart como sacrifícios vivos, basicamente a linhagem de Vermouth, que havia sido herdada mais fortemente através da linhagem da família principal? Por que a linhagem do Vermouth não diminuiu nem um pouco depois de ser transmitida ao longo de centenas de anos? Na noite anterior, Eugene conversou com Sienna e Anise sobre as suspeitas em relação ao Vermouth. Não era tão surpreendente. Em vez disso, sem tal segredo por trás disso, uma existência como Sir Vermouth não faria qualquer sentido. Embora tenham mostrado um nível apropriado de surpresa, eventualmente, Sienna e Anise superaram o choque apenas para dizer isso. Eugene também simpatizou com os sentimentos por trás de suas palavras. A partir de então, não houve mais discussões sobre essa teoria. Eugene também foi capaz de perceber por que isso acontecia. Sienna confiava em Vermouth. Mesmo que ele não parecesse estar em seu juízo perfeito, eles não podiam ter certeza se esse era realmente o caso. Mesmo que Vermouth, em tal estado, tenha feito um buraco em seu peito e a deixado à beira da morte. Mesmo que sua alma estivesse agora ferida. Mesmo com tudo isso, Sienna ainda confiava em Vermouth. Para Anise, Vermouth foi quem mudou o curso de sua vida. O herói que deu sentido ao seu papel de santa quando ela mesma desprezava seu destino como santa. Como tal,
Anise praticamente adorava Vermouth, e mesmo agora, ela ainda se referia a ele como Sir Vermouth. Mas isso era realmente tudo o que havia para acontecer? Não, não era. A razão pela qual Sienna acreditava em Vermouth, apesar de ter sido mortalmente ferida por ele. A razão pela qual Anise acreditava em Vermouth, além do sentimento de adoração que tinha por ele. E a razão pela qual Eugene, consciente ou inconscientemente, interrompeu suas especulações sobre Vermouth. Era que, para eles, Vermouth era apenas Vermouth. Não importava qual fosse a verdadeira identidade dele. Isso não mudava o que aquele maldito, Vermouth Lionheart, significava para eles. Um experimento de magia negra? Ou uma cobaia que tinha uma conexão com os reis demônios? E daí se ele fosse? Sienna, Anise, Hamel, Moron e Vermouth viajaram juntos por todo o domínio demoníaco por mais de 12 anos. Eles passaram mais tempo juntos do que jamais passaram com suas próprias famílias. Houve momentos em que estiveram perto da morte, e momentos em que mal conseguiram matar seus inimigos, junto com todos os outros momentos que passaram juntos. Eles experimentaram alegria e tristeza, e todo tipo de outras emoções juntos. Era por isso que todos confiaram no Vermouth. Então, quer fosse o passado dele, seu comportamento incompreensível, ou seu atual status desconhecido, se fosse pelo bem dele, eles poderiam aceitar tudo isso. Por causa dele, eles não duvidavam de coisas que realmente deveriam ser consideradas suspeitas. Eles cegamente e unilateralmente foram capazes de apresentar justificativas para o comportamento de Vermouth. Eugene não achava que houvesse algo irracional nisso. O mesmo aconteceu com Sienna, assim como com Anise. Até mesmo Moron, que estava enlouquecendo e incapaz de tirar a própria vida há mais de 150 anos por causa de uma promessa que havia feito com ele, também teria feito o mesmo. Porque não era qualquer outra pessoa, era Vermouth. Porque este era o companheiro com quem eles trabalharam para matar os reis demônios. Porque este era o herói que de alguma forma conseguiu salvar o mundo. Então, quando seus pensamentos se voltaram para Vermouth, eles naturalmente não tiveram escolha senão colocar suas emoções à frente de sua própria razão. Na Torre Mágica Vermelha de Aroth, o mestre da Torre Lovelian estava imerso em pensamentos desde o dia anterior. Ele estava se perguntando o que poderia ter acontecido no Palácio Real. Que tipo de conversa poderia ter ocorrido durante a audiência com o rei? Todos em Aroth poderiam estar curiosos sobre esse assunto, mas não era algo sobre o qual pudessem falar abertamente. No final, a notícia do que aconteceu ontem dentro de Abram não foi divulgada a ninguém. Trempel Vizardo, que também estivera presente durante a audiência com o rei, manteve-se, é claro, de boca fechada, e o príncipe herdeiro, Ronen Abram, também manteve o silêncio, e a partir da noite anterior, Ronen se isolou em Acreon. Isso significava que as coisas deveriam ter sido bem embrulhadas. Porque se as coisas não tivessem sido bem organizadas, Abram poderia não existir mais. Mas o que realmente preocupava a atenção de Lovelian não era o que poderia ter acontecido dentro de Abram. Tinha algo a ver com o retorno surpreendente da sábia Sienna. Bem, não foi uma grande surpresa para Lovelian. Ele acompanhou Eugene até a floresta Samar e ajudou a impedir a conspiração de Edmund. Ele também tinha visto o cadáver do dragão demoníaco Raizakia, o responsável por prender Sienna durante tanto tempo. O fato de Sienna eventualmente retornar para Aroth já era do conhecimento de Lovelian. Ele simplesmente não sabia que ela voltaria tão rapidamente. Talvez ela poderia realmente... Lovelian estava perdido em pensamentos enquanto massageava preguiçosamente as têmporas. Atualmente, muitos pensamentos irracionais e principalmente especulativos passavam por sua cabeça. Mas as suspeitas de Lovelian não eram dirigidas à sábia Sienna. Em vez disso, diziam respeito a Eugene Lionheart. Durante a batalha em Samar, Lovelian deu uma boa olhada na força total de Eugene. Eugene foi capaz de dominar o Cavaleiro da Morte criado a partir do cadáver de Hamel, o tolo. Mesmo depois de ver tal habilidade com seus próprios olhos, Lovelian ainda teve dificuldade em acreditar. Mas então Eugene foi e destruiu Edmund Codreth, o cajado do encarceramento, com as próprias mãos. E não acabou aí, não é? Eugene conseguiu até mesmo decapitar e matar o notório dragão negro Raizakia.
Embora Lovelian não tenha conseguido ver a batalha pessoalmente, e Eugene tenha dito que recebeu a ajuda de Sienna, não havia dúvida de que Eugene Lionheart era habilidoso o suficiente para poder ser discutido no mesmo nível que os seres humanos mais fortes de toda a história. Além disso, seu talento para a magia também era excepcional. E ele até criou uma assinatura, que poderia servir como um símbolo para todos os arquimagos. É praticamente impossível que alguém assim exista, concluiu Lovelian. Houve diversas ocasiões em Samar em que Lovelian teve tais pensamentos. A princípio, ele havia descartado suas próprias suspeitas, considerando-as absurdas, mas quanto mais pensava nisso, mais começava a acreditar que isso poderia ser possível. Talvez Eugene Lionheart fosse realmente a reencarnação de um herói de 300 anos atrás. Caso contrário, seria impossível aceitar que alguém como ele pudesse existir na vida real. O que mais despertou as suspeitas de Lovelian foi como Eugene, ao ver o Cavaleiro da Morte de Hamel, declarou: "Esse não é Hamel." Eugene pode ter dado várias razões para isso, mas mesmo assim, a raiva de Eugene e a negação da identidade do Cavaleiro da Morte que ele cuspiu naquele momento não soaram como algo que pudesse ser dito tão facilmente por alguém de uma geração posterior. Era como se ele tivesse conhecido Hamel pessoalmente há 300 anos. Depois houve o dia anterior. A sábia senhorita Sienna demonstrou muito carinho por Eugene. Foi só porque Eugene era seu sucessor centenas de anos mais novo? Isso podia ser o suficiente para Sienna considerá-lo um júnior fofo. No entanto, seu olhar parecia estar praticamente pingando doces gotas de mel. Não parecia a tolerância casual de um grão-mestre para com seu grão-discípulo, ou como alguém poderia tratar um sucessor jovem e bonito. Em vez disso, era como se a senhorita Sienna estivesse olhando para ele como um homem em quem estivesse interessada. Lovelian murmurou. Poderia realmente ser, não? Talvez. Lovelian temia as incríveis consequências caso as suspeitas que passavam por sua cabeça se revelassem verdadeiras. Ao mesmo tempo, como pesquisador dedicado, sentiu um forte sentimento de curiosidade. Seu talento para artes marciais e magia. Historicamente, houve apenas uma pessoa que nasceu com um talento tão inovador. Esse foi o ancestral do clã Lionheart, o Grande Vermouth. No entanto, a personalidade de Sir Eugene simplesmente não me parece a do Grande Vermouth. Considerando a intensa antipatia, intenção assassina e raiva de Eugene contra o Cavaleiro da Morte de Hamel, seus maneirismos de classe baixa que pareciam impensáveis quando vinham de um descendente do prestigiado clã Lionheart, sua técnica de luta parecia ao mesmo tempo feroz e delicada. Sienna. Eu sempre gostei de você. Um raio pareceu explodir dentro da cabeça de Lovelian. Inconscientemente, ele pulou da cadeira. Então, enquanto se concentrava no súbito golpe de inspiração que passara por sua cabeça, Lovelian reconstruiu seu fluxo de pensamento. Da maneira como o Grande Vermouth fez crescer explosivamente o clã Lionheart, ao tomar mais de 10 esposas. Até as últimas palavras que Hamel, o tolo, deixou no final de sua vida. E como a sábia Sienna permaneceu solteira por toda a vida. "Oh, meu Deus!" Lovelian gritou, apenas para tapar a boca com as mãos quando uma ideia se encaixou bruscamente. Toc, toc! Alguém relatou pela porta de seu escritório. "Senhor mestre da torre, a senhorita Sienna e o Sir Eugene estão entrando em nossa torre mágica neste exato momento." "O quê?" Lovelian exclamou em estado de choque. Ele os ouviu dizer que visitariam a Torre Vermelha na próxima vez que tivessem tempo, mas hoje? Mesmo que apenas um dia tenha se passado desde que disseram isso. Lovelian ordenou. "Acompanhe-nos até aqui imediatamente." "Não, isso não está certo. Eu vou descer e..." A voz o interrompeu. "Eles já estão subindo!" Embora estivesse muito perturbado, Lovelian rapidamente fez os preparativos para a visita. Ele abriu o armário, tirou a túnica mais luxuosa e elegante que possuía e vestiu-a. Então, arrumou o cabelo apressadamente e também arrumou cuidadosamente a bagunça em sua mesa, com um aceno de seu cajado. "Isso pode realmente ser o melhor." Lovelian tentou se tranquilizar enquanto engolia em seco.
Com essa verdade surpreendente a que ele parecia ter chegado, não havia como mantê-la enterrada em seu peito. Um mago era alguém que buscava a verdade. Portanto, Lovelian estava determinado a enfrentar esta questão de frente. Antes mesmo de ouvir outra batida, Lovelian abriu a porta do escritório do mestre da torre. Lá, ele viu Hera mudando repetidamente de um pé para o outro, sem saber o que fazer. Volte para baixo, instruiu Lovelian. Sim, senhor. Hera gaguejou. Lovelian continuou. Além disso, espalhe a notícia para todos os magos atualmente na torre. Diga-lhes para manterem a cabeça fria e permanecerem onde deveriam estar. Sim, senhor. Hera gritou com um aceno profundo enquanto começava a correr de volta pelo corredor. Mas, ao descer, ela parou abruptamente. Foi porque o elevador que ficava no final do corredor estava prestes a chegar no último andar. Se Hera continuasse correndo assim, estava claro que encontraria Siena e Eugene quando as portas do elevador se abrissem. Isso deveria ser um evento feliz que encheria qualquer mago de honra e orgulho. No entanto, Hera percebeu que ela mesma ainda não estava pronta para isso. Se encontrasse a senhorita Siena assim, Hera sentia que iria desmaiar na hora ou gritar de alegria. Hera não queria que Siena ou Eugene a vissem assim. No final, Hera rapidamente tomou sua decisão. Ela abriu a janela do corredor e se jogou pela janela sem hesitar. Mesmo naquele instante, Hera foi minuciosa em sua limpeza. No momento em que todo o seu corpo passou pela janela, ela silenciosamente fechou a janela atrás de si com um movimento de seu cajado. Ding-dong. Bem no exato momento em que o queixo de Lovelian estava caindo de choque com o comportamento decisivo de Hera, o elevador chegou ao último andar. Lovelian ergueu o queixo e rapidamente endireitou a postura. Não, isso ainda não era educado o suficiente. Mais rápido do que nunca, Lovelian conjurou um feitiço que o transportou instantaneamente por todo o corredor, de modo que agora ele estava parado na frente do elevador. As portas do elevador se abriram. Eugene e Siena estremeceram quando viram Lovelian parado educadamente do outro lado da porta. Obrigado por reservar um tempo para nos visitar, disse Lovelian com uma profunda inclinação de cabeça. Enquanto continuava a falar, ele não se esqueceu de dar alguns passos para trás para que Eugene e Siena pudessem sair do elevador confortavelmente. Ó maior e mais sábia arquimaga da história do continente. Ela que é a mais respeitada e invejada de todos os magos, senhorita Siena Merden. Depois de terminar de dizer tudo isso, Lovelian parou por um momento para recuperar o fôlego e acrescentou. Além disso, é uma honra cumprimentar o velho amigo da senhorita Siena, Sir Hamel Dynas.